E hoje eu preparei um material fresquinho para vocês e cheio de dicas. Então, fica comigo até o final, hein? Se você quer aprender inglês, fica comigo até o final que hoje tem conteúdo bom para vocês. Muito bem, pessoal, vamos terminar a nossa aula 5. Essa é a segunda parte, então se você não assistiu a primeira parte, corre lá, vai dar uma olhada para depois você vir fazer essa aula, ok? Muito bem, vamos começar a nossa aula aqui. Vamos começar falando do artigo 0. Thalita, o que é o artigo 0? O artigo 0 é a ausência de um artigo antes de um substantivo. Agora vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. I love fruit. I love fruit. Eu amo fruta. Como vocês podem ver aqui, fruit é um substantivo, correto? Na aula passada, nós aprendemos que antes de um substantivo, nós vamos usar the, a, and, que são os artigos definidos e indefinidos. No artigo 0, nós não vamos colocar nenhum artigo antes do substantivo. Substantivo aqui é fruit, fruta. Então, não vamos colocar I love a fruit ou I love the fruit. Não. Nesse caso, vai ser somente I love fruit. Eu amo fruta. Outro exemplo. She eats scrambled eggs every morning. Ela come ovos mexidos toda manhã. She eats scrambled eggs every morning. O scrambled eggs, que é os ovos mexidos, é um substantivo, correto? Nós não vamos colocar nenhum artigo antes deles. The, a, and, não. She eats scrambled eggs every morning. Ela come ovos mexidos toda manhã. Muito bem. Aqui nós falamos do artigo 0. Então, nós terminamos com nossos exemplos aqui, tá bom? Então, presta atenção, vai fazendo as suas anotações, ok? Que isso aqui é muito importante para vocês que estão aprendendo inglês aí, ok? Para vocês não se confundirem, para vocês saberem certinho quando vocês forem falar futuramente em inglês. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os substantivos abstratos. O que são os substantivos abstratos? Os substantivos abstratos em inglês são aqueles que representam conceitos, ideias, emoções, qualidades e estados de ser que não podem ser percebidos pelos sentidos físicos. Ao contrário dos substantivos concretos, que são objetos tangíveis e observáveis, substantivos abstratos, eles se referem a coisas que existem no plano mental ou emocional. Então, eles representam algo que não pode ser tocado, visto, ouvido, cheirado ou provado, mas que descreve uma qualidade ou um estado. Por exemplo, love, amor, ou happiness, felicidade. Vamos ver algumas frases aqui que a gente pode colocar os substantivos abstratos? Music is my favorite art. Music is my favorite art. Love can transform lives. Love can transform lives. O amor pode transformar vidas. Hope gives us strength to face life's challenges. Hope gives us strength to face life's challenges. I feel happiness when I spend time with my family. I feel happiness when I spend time with my family. Patience is necessary when learning a new language. Patience is necessary when learning a new language. Então eu quis colocar aqui para vocês bastante exemplos para vocês não ficarem com nenhuma dúvida e coloca aí na cabecinha de vocês que quando vocês forem usar substantivos abstratos, nós não vamos incluir nenhum artigo. Quais são os artigos? The, a, and, o que a gente aprendeu na aula passada. Muito bem, você tá marcando aí tudo bonitinho, tudo certinho? Então vamos prosseguindo aqui porque tem bastante coisinha pra gente aprender.
Vamos falar mais um pouquinho sobre substantivo? Agora nós vamos falar sobre os substantivos próprios. Nós não usamos artigos antes de substantivos próprios. Quais são os substantivos próprios, Thalita? Países, cidades, ruas, línguas. Muito bem, vamos ver alguns exemplos agora. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Brazil é um substantivo próprio. Por quê? Porque Brasil é um país, country. Então, nós não colocamos nenhum artigo nesse caso. I live in Houston. I live in Houston. Eu moro em Houston. Houston é um substantivo próprio, porque Houston é uma cidade. I live in Houston. Então, nós não colocamos nenhum artigo aqui nesse caso. I speak English. I speak English. English é um substantivo próprio, porque é uma língua. English. Então, nós não vamos colocar nenhum artigo nesse caso. I speak English. Ou I speak Portuguese. I speak Portuguese. Muito bem, vamos ver um pedacinho do nosso vídeo que a gente trabalhou na aula passada e vamos falar agora sobre como a gente forma os substantivos quando nós vamos passar eles pro plural. Fried eggs and bacon? No. Scrambled eggs, please. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nessas duas frases aqui. Fried eggs and bacon? No. Scrambled eggs, please. Egg. Egg é um substantivo no singular. Quando nós vamos passar esse substantivo pro plural, a gente vai acrescentar o S-zinho ali na frente. E vai ficar eggs, certo? Então, na maioria dos substantivos, nós vamos acrescentar um S ali no final. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Bun. O que é bun? Bun é um pão de hambúrguer. Tá no singular. Então, a gente fala bun. Quando a gente quer comprar o pacote todo, né, que vem com mais de um pão de hambúrguer, nós vamos falar buns. Buns. A gente acrescenta o S ali no final. Cup. Copo. Tá no singular. Então, a gente fala cup. Plural, cups. Lemon. Limão. Singular. Plural, lemons. Lemons. E nós temos aí uma imensa lista aí de substantivos nos plurais, mas aí vocês vão aprendendo conforme o tempo, tá? Aqui eu só tô explicando alguns desses substantivos que quando a gente passa pro plural, a gente vai acrescentar o S-zinho ali no final, ok? Agora, como sempre, a gente sempre tem aquela exceção quando a gente vai criar um substantivo no plural. Vamos dar uma olhadinha agora nos substantivos que pode mudar um pouquinho quando vocês vão passar eles pro plural. Agora presta atenção, hein? Quando um substantivo termina em S, SH, CH, X ou a letra O, nós vamos adicionar ES para o substantivo que está no singular. Agora vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Dish. Dish é louça. Como vocês podem ver, dish termina com SH. Então, quando nós vamos passar para o plural, vai ficar dishes. Dishes. Nós vamos acrescentar ES ali no finalzinho. Dishes. Dishes. Church. Church é igreja. Church. Quando nós vamos passar church para o plural, nós vamos acrescentar ES, que vai ficar churches. Churches. Box. Caixa. Box. Box no singular termina com X. Então, nós vamos acrescentar ES quando vamos passar ela para o plural. Então, vai ficar boxes. Boxes. Box, singular. Boxes, plural. Potato. Potato.
batata. Potato. Potato termina com o no final. Então, quando nós vamos passar para o plural, vai ficar potatoes. Adiciona o ES ali, hein? Potatoes. Singular, potato. Plural, potatoes. Thalita, e quando um substantivo termina com a consoante Y? O que acontece aí nesse caso quando eu quiser passar para o plural? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece quando a gente tem um substantivo com a consoante Y e a gente quer passar para o plural. Baby. Baby significa bebê. Quando nós quisermos passar bebê, que está no singular, para o plural, nós vamos tirar o Y dali e nós vamos acrescentar IES, que vai ficar babies. City. Cidade. City. City termina com Y. Quando nós vamos passar para o plural, a gente remove esse Y e acrescentamos IES, que vai ficar cities. Cities. Strawberry. Strawberry significa morango. Strawberry termina com Y. Então, quando nós queremos colocar strawberry para o plural, vai ficar strawberries. A gente remove o Y e deixamos IES. Strawberries. Strawberries. Agora presta atenção. Essa regra, ela não se aplica, a gente não vai remover o Y quando a gente tem uma vogal junto com a consoante. Thalita, tá complicando as coisas aqui pra mim, hein? Não tem problema. É uma regrinha, mas com o tempo, quando você vai pegando, né? Quando você vai estudando, você vai se acostumando e vai ficando natural. Eu só quero explicar tudo certinho para vocês terem o conhecimento geral de tudo isso, dessa base em inglês, dessa gramática em inglês, que é muito importante, tá bom? Então presta atenção. Quando um substantivo termina em vogal junto com a consoante Y, nós não vamos remover o Y, ok? A gente só vai acrescentar o S no final. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar bem mais fácil de vocês entenderem. O substantivo boy, menino, garoto. Como vocês podem ver, boy termina com uma vogal e a consoante Y, correto? Quando nós vamos passar para o plural, nós vamos manter o Y e nós vamos somente acrescentar o S na frente, que vai ficar boys. Singular, boy. Plural, boys. Key, chave. Key. Key termina com uma vogal e a consoante Y. Então, nós mantemos o Y e somente acrescentamos o S quando nós vamos passar pro plural, que vai ficar keys. Keys. E quem não sabe o significado de key, key significa chave. Toy. Toy significa brinquedo e ele termina com uma vogal e a consoante Y. Então, nós mantemos o Y e só acrescentamos o S quando a gente for passar para o plural, que fica toys. Toys. Muito bem, pessoal. Respira fundo. Toma uma água. Já tô com a minha água aqui, hein? Pega a sua água, respira um pouquinho. A nossa aula ela já tá quase acabando pra gente completar essa aula aqui com chave de ouro. Fica comigo até o final, por favor, ok? Faça as suas anotações, que a gente já tá terminando. Eu só tenho mais algumas coisinhas para explicar para vocês e aí a gente encerra essa aula com chave de ouro. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora o que acontece quando um substantivo termina com F ou FE. O que acontece quando a gente vai passar esses substantivos que terminam com F e FE para o plural? Vamos dar uma olhadinha aqui. Knife. Knife significa faca. Tá vendo que knife termina com FE? Quando a gente for passar knife para o plural, nós vamos acrescentar VES. Então vai ficar knives. Knives. Não é knives, é knives, ok? Então
toda vez que você vê um substantivo que termina com F ou FE, quando você for passar esse substantivo para o plural, você vai acrescentar VES. Knife, singular. Knives, plural. Wife, esposa, termina com FE. Então, quando nós formos passar para o plural, nós vamos acrescentar VES, que vai ficar wives. Wives. Wife, singular. Wives, plural. Wife tem esse som de F soprado, wife. E wives tem esse som de V, dessa forma. Vs. Wives. Wife, singular. Wives, plural. Shelf, prateleira. Shelf. Shelf termina com F. Então, quando a gente for passar para o plural, nós vamos acrescentar VES, que vai ficar shelves. Shelves. Shelf, singular. Shelves, plural. Essa aula tá muito especial que a gente tá falando de substantivos e é muito importante porque a gente usa bastante substantivo para falar inglês, viu? Então estuda bastante essa aula, tá bom? Se dedica bastante, que isso aqui, ó, vai te ajudar muito quando você começar a formular as suas frases aí em inglês, ok? Agora, vamos ver aqueles substantivos que se tornam plural quando a gente muda as vogais deles. Vamos ver aqui o substantivo man, homem, man. Vocês estão vendo que man, no singular, a gente escreve ele com A, com a vogal A. Quando nós vamos passar para o plural, a vogal A, ela muda para E. Então, de man, no singular, quando nós vamos mudar para o plural, vai ficar man. E presta atenção nessa pronúncia aqui. Man, man, é mais suave no singular. Man, man. Quando nós vamos falar no plural, fica com esse E mais agudo. Man, 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 singular. Man, plural. Agora vamos ver woman. Woman, mulher. Woman, nós temos a vogal O e a vogal A, correto? Quando nós vamos passar woman para o plural, nós vamos manter ali, né, o O do começo, mas nós vamos mudar a vogal A do singular, vai ficar E no plural. Então, vai ficar women. Women. E olha que a pronúncia é diferente também. No singular nós pronunciamos woman. Woman. E quando nós passamos para o plural fica women. Women. Woman. Singular. Women. Plural. Foot. Foot. Foot é pé. Um pé só. Foot. Foot nós escrevemos com as duas vogais O. Quando nós vamos passar para o plural, nós mudamos as vogais O e vai ficar com a vogal E. Então vai ficar feet. Foot, um pé, e feet, os dois pés. Tooth. Tooth. Tooth, ele tem as vogais O. Quando nós vamos passar para o plural, ele vai ficar teeth. Nós vamos colocar as vogais EE quando nós formos passar para o plural. Teeth. Tooth, singular, quando a gente estiver falando só de um dente. E teeth, plural, quando você falar de mais de um dente, tá? Teeth. Então, tooth, presta atenção na pronúncia. Tooth, singular, teeth, plural. E aqueles substantivos que quando a gente passa para o plural, ele fica com a mesma forma, ele não muda. Por exemplo, sheep, sheep,
ovelha. Quando nós passamos para o plural, vai ficar sheep. Então, sheep, singular, sheep, plural. Fish, peixe. Ele também fica com a mesma forma quando nós passamos para o plural. Fish, singular, fish, plural. Moose, alce. Também fica com a mesma forma quando nós passamos para o plural. Moose, singular, moose, plural. E nós também temos alguns substantivos que quando você for passar para o plural, ele vai mudar totalmente a forma dele, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro para vocês e não esqueça de ir anotando tudo aí para vocês praticarem depois, ok? Mouse. Mouse, que significa rato, quando a gente vai passar para o plural, ele fica mais. Então ele mudou ali totalmente a forma dele quando nós passamos para o plural. Mouse, que é no singular, e mais, que é singular. Rato, ratos. Mouse, mais. Child, criança. Child. Quando nós passamos para o plural, vai ficar children. Children. Child, uma criança só. Children, mais de uma. Person, pessoa. Quando nós passamos para o plural, vai ficar people, pessoas. Então, presta atenção nisso daqui, ó. Person, pessoa, singular. People, pessoas. Eu vejo muita gente colocando peoples e tá errado. People já está no plural. Quando você for falar de quantidade, de mais de uma, né? Você vai falar people. Não é peoples. Tem gente que fala, hey peoples, tudo bem? Tá errado, não está certo. People já está no plural e quando você estiver falando de quantidade de mais de uma pessoa naquele local, você vai falar people, people, pessoas. Não coloca peoples para falar de quantidade, de número de pessoas, tá bom? Então, anota aí certinho para vocês não esquecerem. Person, singular, people, plural. E pra gente encerrar, vamos ver aqueles substantivos que são plurais para sempre. Eles não têm uma forma no singular. Eu me confundia muito quando eu vim para os Estados Unidos e eu não sabia, eu achava que tinha uma forma, né, no singular e no plural, eu me confundia muito com esses substantivos. E hoje eu vou passar aqui para vocês essas dicas para vocês não cometerem o mesmo erro que eu estava cometendo. Scissors, scissors, tesoura. Scissors sempre vai ter esse formato no plural, né, com esse S-zinho no final. Scissors, scissors. No Brasil, a gente fala tesoura e tesouras. Então, a gente realmente tem uma forma no singular e uma forma no plural. Aqui nos Estados Unidos, nós realmente só falamos scissors. Scissors. Muito bem, vamos ver aqui o substantivo glasses. Copos. Glasses. Glasses vai ter sempre essa forma em plural. Então, vai ser sempre glasses, glasses. Presta atenção na pronúncia. Glasses, glasses, copos. E o último substantivo que nós vamos ver hoje é clothes, clothes, roupas, clothes. Sempre vai ter esse formato de plural. Clothes, roupas. E se algum dia vocês quiserem usar esses substantivos que têm o formato no plural somente, para o singular, a gente pode colocar dessa forma aqui. A pair of glasses. A pair of glasses. Um par de copos. A pair of glasses. A pair of scissors. A pair of scissors. Um par de tesouras. A pair of scissors.
E muito bem, meus queridos alunos, muito obrigada por ficarem comigo até o final dessa aula. Agora é só praticar, hein? Não esquece de praticar. E se você quiser praticar junto comigo o seu inglês, clica aqui, ó, na descrição desse vídeo e venha fazer parte do nosso grupo de conversação lá no WhatsApp. Se você não tem com quem praticar, se você quer muito praticar o seu inglês, mas não tem como praticar, clica aqui no link e vem fazer parte do nosso grupo de conversação. O pessoal tá sempre colocando mensagens, postando lá mensagens lá para o pessoal falar, para se soltar, para soltar o inglês. Então, se você quiser praticar, clica no link e vem participar do grupo de conversação no WhatsApp. E se você gostou dessa aula, não deixa de dar o seu like. Se você não é inscrito e você gostou, se inscreve, tá bom? E ativa o seu sininho para você receber mais notificações de todas as aulas e de dicas de inglês que eu tô sempre postando aqui. Olha, um grande beijo para vocês, um forte abraço and see you later!